Então é só cantar e a Cristo exaltar, e só glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. E a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem Nosso Deus é soberano e Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano e Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza
Olá, amados irmãos, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor Jesus sejam sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre cada um dos irmãos que estão conosco neste culto ao Senhor, sobre a nossa igreja presbiteriana central de Bom Sucesso, sobre as nossas igrejas irmãs e também sobre aqueles que ainda não professam a fé no Senhor Jesus, quem sabe são ainda de outra religião ou ainda se consideram ateus, mas nós cremos em Deus, que o Senhor quer alcançá-los através da pregação da palavra de Deus. Com muita alegria que neste domingo, dia do Senhor, a gente vai estudar a palavra, adorando assim ao Senhor, obedecendo assim o seu mandado para nós, de estarmos sempre atentos, examinando as Escrituras do Senhor. Antes da gente começar, eu quero te convidar a orar. Feche os seus olhos. Pai de amor, Pai de infinita bondade, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Agradecemos a Ti por mais esta oportunidade maravilhosa de nos unirmos aos nossos irmãos em Teu nome. Ó Deus, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós somos dependentes da iluminação do Teu Santo Espírito. E é isso que nesse momento nós pedimos. Ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, para que possamos aprender de Ti neste momento. Queremos Te pedir bênçãos especiais para aqueles que estão enfermos. Que a cura, Senhor, venha sobre a vida deles e que eles possam testemunhar que o Senhor foi misericordioso com eles. Te pedimos também o consolo e o conforto para aqueles, ó Pai, que estão com o coração entristecido, aqueles que perderam entes queridos. Em nome de Jesus, ó Pai, Tu és poderoso para fortalecê-los, para que sigam adiante, olhando para Ti. Em nome de Jesus, Te pedimos também que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes, para que possamos atravessar este momento de crise da melhor forma, tendo, ó Pai, em Ti a orientação para guiar o Teu povo. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor lá no livro poético de Eclesiastes, capítulo 1, onde faremos a leitura do verso 1 ao verso número 11. Eu vou fazer a leitura na nova tradução, na linguagem de hoje, mas você pode acompanhar em qualquer que seja a sua Bíblia, porque a diferença é muito pouca e dá para a gente entender assim o que o Senhor quer nos dizer nesta oportunidade. Eclesiastes 1, de 1 a 11. São estas as palavras do sábio, que era filho de Davi e rei em Jerusalém. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando e afinal, que vantagem leva tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr, e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte. Dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço, um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Será que existe alguma coisa que a gente possa dizer, veja, isto nunca aconteceu no mundo? Não, tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro, também não vai lembrar delas. Palavra do Senhor, através do sábio rei Salomão, para a nossa edificação neste momento de culto. Quando nós estudamos a palavra de Deus, em especial a literatura poética, os livros de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Jó, nós precisamos ter a atenção redobrada
no quesito interpretação do texto. Precisamos entender que, embora sejam textos inspirados por Deus, o Senhor não anula a pessoa humana, ou seja, o autor, o compositor, o escritor, aquele que é o poeta, aquele que vai aqui trazer a sua experiência de vida ou até mesmo a sua observação em forma escrita para registrar ali as suas ideias. É muito importante a gente ter isso em mente quando a gente estuda o livro de Eclesiastes. Antes do Antigo Testamento ele ser traduzido para a língua grega, este livro não tinha o nome de Eclesiastes. Eclesiastes é um nome grego que significa pregador, que vem de eclesia, que significa uma assembleia, uma reunião de pessoas que acontece fora, né, no ambiente externo, numa praça, por exemplo. O pregador, então, é um título dado através da tradução do Antigo Testamento para o grego, que é conhecida como Septuaginta. Bom, dito isto, a gente pode prosseguir um pouco aqui para a gente entender mais um pouco sobre uma característica deste livro antes da gente entrar no texto propriamente dito. Eclesiastes é um livro enigmático, Eclesiastes é um livro filosófico e ele tem uma linguagem poética que ela é provocativa. A gente pode observar em todos os capítulos este tipo de linguagem provocativa em que parece que o poeta está ao nosso lado, nos perguntando, falando conosco acerca das suas observações e impressões da vida. E este texto de Eclesiastes, todo o livro, aborda uma questão que é bem conhecida sua e minha e de toda a humanidade em todas as eras, que é a pergunta: qual o sentido da vida? Geração vai e geração vem, as pessoas nascem e morrem, e outras pessoas vão sempre se perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido da vida? A mensagem de Eclesiastes, a mensagem do pregador, ela permanece atual nos dias de hoje, porque ela fala sobre as inquietações, ela fala sobre as frustrações, ela fala ainda sobre decepções e anseios e expectativas da humanidade. Todos nós queremos entender e queremos saber porque as coisas não acontecem como nós gostaríamos. Eu tenho certeza que nesses tempos que nós temos vividos, esta é uma pergunta que não sai da nossa mente e ela precisa ser direcionada de maneira correta à pessoa correta para obtermos a resposta da parte de Deus, que é esta pessoa, o Espírito Santo, que se relaciona conosco. Nesta era que nós vivemos, que é por muitos conhecida como pós-modernidade, nós sofremos a influência brutal do existencialismo, através dos filósofos franceses em especial, mas de toda a Europa. Desde o final da Segunda Guerra Mundial em diante, nós somos, como sociedade no mundo todo, impactados por este tipo de filosofia existencialista que diz que já que o homem vai morrer, já que há um fim, não há sentido na vida. E este é um problema que a filosofia tenta resolver, mas que nós cristãos confiamos na palavra do Senhor para nos indicar a solução. Talvez você já tenha feito essa pergunta a si mesmo, ou talvez outra pessoa tenha te perguntado o que é que a palavra de Deus fala acerca do sentido da vida. Precisamos ter em mente que agora aqui, neste texto do versículo 1 ao versículo 11, aqui no capítulo 1, o rei Salomão, ele vai falar de experiências próprias. E para que a gente possa entender melhor esta questão, é bom a gente conhecer o contexto histórico, conhecer um pouco quem é Salomão. Salomão, ele foi conhecido como o homem mais sábio que pisou nesta terra, à exceção de Jesus Cristo, é claro, né? Jesus foi o primeiro e Salomão o segundo mais sábio a habitar aqui nesta terra. A Salomão foi concedido por Deus a sabedoria, porque este foi pedido dele quando se tornou rei, para que ele pudesse governar sobre Israel de maneira a agradar o Senhor.
Porém, a vida de Salomão, ela não foi uma vida perfeita, como nenhuma vida é perfeita. Há ali os seus altos e baixos, há percalços no caminho do rei Salomão. E a gente precisa entender um pouco sobre a sua vida para que a gente possa ir adiante. O livro de Eclesiastes, ele não pode ser compreendido através somente desta passagem de 1 a 11, este parágrafo específico, muito menos através de um só versículo. Porque você pode pensar aqui um versículo e achar, olha, tá vendo? Até o próprio Salomão falou que não tem jeito. Até o próprio Salomão falou que a vida é assim mesmo, é tudo ilusão. Na versão revista e atualizada diz que tudo é vaidade e vaidade de vaidade e por aí vai. Este termo vaidade ou ilusão, ele aparece aqui neste livro poético 35 vezes em 29 versículos. Então a gente percebe que é um tema que ele volta nos 12 capítulos e o pregador, o sábio Salomão, chega à conclusão que é tudo ilusão, que é tudo vaidade. Mas em que situação Salomão se encontrava para falar sobre isso? A conclusão do livro aqui de Eclesiastes vai nos mostrar que o cuidado que nós temos para não concluirmos errado, ele é válido. Porque lá no final, no capítulo 12, versículos 13 e 14, a gente vai ter a condição ali do sábio Salomão, depois de tudo que viveu, poder dizer, olha, em suma, no final das contas, o que importa é servir a Deus, guardar os seus mandamentos. E isso nos ajuda aqui a entender, para não concluirmos de maneira errada o ensino do livro de Eclesiastes. E a condição histórica do rei Salomão. Ele foi muito sábio, porém ele falhou. Pessoas do mundo inteiro vinham ao seu encontro para ouvir os seus conselhos, para lhe fazer perguntas, lhe trazer enigmas e assim ouvir respostas repletas de ciência, de conhecimento da parte de Deus através de Salomão. Mas Deus tinha ordenado a Salomão que ele não se casasse com mulheres que não fossem israelitas. E Deus tinha dito de maneira muito clara que se isto acontecesse, elas fariam com que ele servisse a outros deuses e assim apostatasse, abandonasse a fé verdadeira no único e verdadeiro Deus, que é o Senhor. Em determinado momento da vida, Salomão ele desobedeceu e isso trouxe consequências a ele, o seu pecado trouxe consequências a ele. O Salomão que viveu aquele momento de aurora da vida, a sua mocidade ao escrever os provérbios, agora na sua velhice, ele traz no seu coração as experiências dolorosas do pecado. E isso é refletido através de um texto que expressa muita frustração, muita decepção com a vida. Alguns estudiosos vão chegar a dizer que Salomão estava deprimido, mas na verdade Salomão estava no fim da vida olhando para trás e querendo deixar registrado de maneira poética o que ele tinha entendido da vida, o que ele tinha aprendido. O comentarista Matthew Henry, ele diz que o relato que nós temos desta apostasia de Salomão, no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, de 1 a 2, é a parte trágica da história de Salomão. E ele ficou assim manchado. E é muito interessante porque há uma ligação e um paralelo que não dá para a gente deixar de fazer com relação ao seu pai, o rei Davi, que diz o livro dos Reis também que Davi não tinha um senão, não tinha um pecado, a não ser no caso de Urias, o Heteu, aquele episódio que a gente sabe que houve ali o adultério da parte de Davi e de Batseba, e ele, para tentar esconder isso, a gravidez de Batseba, ele tenta também matar Urias, que era o marido dela. E Salomão também errou. E também errou, aqui no caso, com mulheres. O rei Davi errou com uma mulher, Salomão errou porque tinha ali, arredondando 1000 mulheres, e elas de nacionalidade que não eram israelita, não eram do povo de Deus, fizeram ele apostatar da fé durante um período da sua vida. E enquanto Eclesiastes foi feito dessa maneira muito objetiva, muito sincera, a gente precisa fazer esse filtro para entender.
e chamar a atenção dos amados, no bom sentido da palavra, chamar a atenção, mas a importância de olharmos para a Bíblia como um todo para entendermos o texto de Eclesiastes. A partir do primeiro versículo, nós vemos que o sábio diz: olha, tudo é ilusão. Ilusão e ilusão, porque a gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e ao final, que vantagem leva em tudo isso? Esta é uma pergunta que muitas pessoas estão se fazendo hoje, no mundo todo e não só no Brasil. Depois de tanto trabalhar, depois de adquirir bens, depois de poder programar férias viajando Brasil afora, quem sabe a outros países, o que fazer agora? Foi tudo em vão. Não são poucas as pessoas que têm sofrido crise de ansiedade, não são poucas as pessoas que têm caído em depressão porque se sentem presas, acuadas dentro da própria casa, onde deveria ser um lugar de amor, onde deveria ser um local ali de paz, de esperança, de dias melhores, onde um fortalecesse o outro. Mas muitas pessoas não têm encontrado isto dentro do próprio lar. O sábio Salomão, olhando para a sua experiência marcada pelo pecado, vai dizer que o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e ao final do dia volta para o seu lugar e começa tudo outra vez. O vento sopra do sul para o norte e ao final vai voltar ao mesmo lugar. Todos os rios que ele conhece correm para o mar, mas o mar não fica cheio e a água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. E ele sente um cansaço da vida. Ele sente o cansaço por causa da mesmice. Salomão, embora ele fosse sábio, conforme nós dissemos aqui, em determinado momento da vida ele pecou. Ele escolheu desagradar ao Senhor, desobedecendo a palavra de Deus. E aqui há um alerta para nós neste ponto da palavra do Senhor, que nos leva a uma reflexão muito importante. Não podemos pensar que o conhecimento que temos obtido da palavra, que os anos e anos de escola dominical como alunos ou quem sabe até como professores, nos dão isenção, nos dão aí uma imunidade contra o pecado. Não é à toa que a palavra do Senhor no Novo Testamento nos alerta o quê? Que aquele que pensa estar de pé precisa cuidar para não cair. Quantos foram aqueles na história da igreja, em tantos e tantos séculos, que pensavam que estavam de pé e não se cuidaram, não vigiaram, não oraram? Enquanto Salomão sofria as consequências do pecado, para ele tudo era vaidade, tudo era ilusão. Enquanto ele sofria ali na própria carne e nos seus ossos o peso de ter desobedecido a Deus, tudo ia de mal a pior e ele não via a esperança de uma vida melhor. É por isso que nós devemos lutar pela vida e lutar mesmo com disposição. É por isso que nós devemos ajudar uns aos outros. É por isso que a palavra do Senhor nos fala que um ao outro ajudou e disse ao próximo: sê forte. Seja forte, meu irmão, seja forte, minha irmã. Você que tem nos acompanhado e ouvido da palavra de Deus nesse momento de isolamento social. Não pense que é o fim. Quem decreta o início e o fim da nossa vida é um só, que é o Senhor nosso Deus. Ele sim é Senhor da vida e Senhor da morte. Todos os dias da nossa existência estão contados por Ele. Nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem que Ele assim nos permita. Para o pregador ali, para o sábio Salomão, para ele aquele momento era um momento de mesmice, que o desagradava, que fazia com que ele pensasse que tudo foi ilusão. E a gente volta ao texto e a gente vê que com cuidado a gente precisa estar atento, porque o nosso trabalho no Senhor ele não é vão. Daí a importância de olhar para este texto comparando-o com outros textos da Bíblia. Mas por que então que Deus permitiu, ou melhor dizendo, por que Deus inspirou Salomão a escrever um texto tão complicado como este? Para mostrar a ti e a mim que o passar por situações assim não é exclusividade nossa.
e que a Bíblia relata como é a natureza humana, mas ela relata também qual deve ser o fim desta natureza e qual a conclusão que nós devemos chegar. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor ainda em Eclesiastes, no capítulo número 12. E nos diz assim o versículo 13 e o versículo 14. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizemos em segredo, seja o bem ou seja o mal. A palavra de Deus ela é muito clara. E ao final do livro, o sábio Salomão ele vai chegar a esta conclusão, inspirada por Deus, para mostrar, olha, tudo que eu falei que era ilusão, tudo que eu falei que era mesmice, tudo que eu falei que era cansaço e que me abalava e que me frustrava, e que eu achava que o meu trabalho não tinha valido de nada. No fundo, eu olho para a minha vida, agora da minha alta idade e da experiência que eu tive com Deus, e entendo que de tudo que eu disse, o resumo é: eu preciso temer a Deus. Eu preciso obedecer a Deus. Muitas pessoas sofrem hoje em dia porque estão colhendo a desobediência do passado. Mas a boa nova que vem até nós é o Evangelho do Senhor Jesus, que vai nos mostrar que não importa o que cometemos no passado de errado, mas importa sim qual será a nossa decisão daqui para frente, agora que o Evangelho nos é anunciado. O Evangelho é arrependimento. O Evangelho é confissão de pecados. O Evangelho é crer no Senhor Jesus. O Evangelho é confiar que Jesus nos chama para Ele e nos direciona a uma vida de alegria nesta terra e no lar celestial que Ele tem preparado para nós. A nossa luta pela vida, enquanto estamos aqui neste mundo que nós não pertencemos. A nossa luta na vida, enquanto estamos aqui neste mundo, sobre o qual Jesus orou: eu peço, ó Pai, que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. É esta luta que devemos seguir diariamente, na confiança que o Senhor vai conosco. O Senhor está indo à frente, Ele como general deste grande exército chamado Israel. Ele tem nos acompanhado e nos direcionado e nos ensinado a batalhar. Cabe a ti e cabe a mim tomarmos esta palavra, tomarmos e confiarmos e tomarmos esta palavra para aplicação verdadeira na vida nossa e na vida da nossa família. Se você não tem uma palavra de ânimo para dar ao seu filho que sofre, a sua mãe, quem sabe, sem esperança, um primo ou uma prima que não sabe o que vai fazer da vida porque o seu negócio precisou ser fechado por conta desta crise, porque foi mandado embora de um emprego, porque o patrão não tinha mais como sustentar esta situação. Nós precisamos buscar na palavra esta esperança que vem de Deus. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai ver que o povo de Deus sofreu muito. Todas estas partes de sofrimento, elas eram causadas pelo pecado, pela desobediência a Deus. Às vezes a gente via o povo de Deus lá no alto, em comunhão com Deus, ali com intimidade plena com Deus. De repente, o povo de Deus caía na idolatria. E por cair na idolatria, o pecado tomava conta deles e eles se afastavam de Deus. Porque a Bíblia nos diz que o nosso pecado faz a separação entre nós e o nosso Deus. Não é Deus quem se afasta de nós, é o nosso erro. Nesse momento é bem provável que você esteja pensando: pastor, mas eu não errei em nada. Eu fui fiel no casamento. Eu fui correto na criação dos meus filhos. Eu estudei. Eu me dediquei. Eu abri mão do meu lazer para conquistar um bom emprego, para me formar na faculdade. Pastor, eu não sei onde eu errei para que eu estivesse sofrendo isto que eu estou sofrendo. E eu quero te dizer que nós já nascemos com este erro dentro de nós. Este erro se chama pecado. Adão e Eva, eles erraram lá no Jardim do Éden. E tem gente que pensa: mas isso não tem nada a ver comigo.
A Bíblia diz que tem. A Bíblia diz que por conta deste erro e deste pecado, todos nós somos concebidos também em pecado. Mas a alegria que vem a nós é que Jesus, ele retira o pecado do mundo, daqueles que creem nele como verdadeiro Deus, como único e suficiente Salvador. Dizer que Jesus Cristo salva pode parecer uma frase muito comum, mas é realidade. Dizer que Jesus Cristo é o Senhor pode parecer até slogan, utilizado por alguma igreja, mas é a realidade. Dizer que Jesus Cristo vai voltar pode ser para você que ainda não crê em Jesus uma utopia, mas é a realidade, porque nenhuma promessa do Senhor deixou ou deixará de ser cumprida. Salomão experimentou uma vida com Deus. Salomão errou e caiu e sofreu a consequência do pecado até a beira de uma depressão, onde considerava que tudo era ilusão e que não havia motivo para viver. Mas Salomão foi tocado pelo Espírito de Deus, ao ponto de concluir de maneira belíssima. A conclusão é: tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que nós fomos criados. Quando você se perguntar ou ouvir alguém perguntar qual o sentido da vida, eis a resposta: fomos criados para glorificar a Deus, fomos criados para obedecer ao Senhor e aos seus mandamentos, fomos criados para temer ao Senhor. É o próprio sábio Salomão, o pregador, o rei de Israel, que diz nos seus provérbios que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Tenha uma vida sábia. Mergulhe na palavra do Senhor. Afaste-se de tudo que não edifica você, a tua família, a tua casa, a tua profissão. Afaste-se de tudo o que te leva para a luxúria, para a prostituição, para o pecado, para a lascívia, para o adultério, para os maus pensamentos. Afaste-se da mentira, da calúnia, da desonestidade. Tome uma posição perante esta palavra de Deus na sua vida. Creia que Jesus, o sábio dos sábios, aquele que é a sabedoria em pessoa, da qual a palavra de Deus nos diz em Provérbios, ele neste momento te convida a uma nova vida. Esta vida vai ter lutas. Nesta vida você vai enfrentar dificuldades, mas o Senhor estará contigo todos os dias da tua existência, até a consumação deste mundo, até o final de tudo isto que nós conhecemos. E o melhor de tudo é saber que o final será somente para aqueles que não creem em Deus. Para nós não. Para nós é o início de uma vida eterna ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas escolhem errado, escolhem os prazeres deste mundo, achando que, baseado no existencialismo, já que todo mundo vai morrer mesmo, não é? Então o negócio é comer, o negócio é beber, o negócio é comprar, o negócio é ter prazer, e o hedonismo tem crescido e alcançado até algumas pessoas da igreja. Mas o que a palavra do Senhor nos alerta é que nós nascemos para obedecer a Ele. Nós nascemos para cumprir os seus mandamentos. E Ele tem prazer em que nós o obedeçamos. E o nosso Deus, sendo agradado, sentindo prazer, Ele continua lá no alto da sua glória, olhando com misericórdia para nós. E dentro deste olhar de misericórdia está a promessa de Deus de que Ele está no controle de todas as coisas. Quando alguém te disser não tem mais jeito, você diga: com Jesus tem, e eu estou firme com Ele, eu estou do lado dEle, e Ele tem segurado a minha mão e me conduzido em vitória dia após dia. Podemos olhar para o sol da justiça, para o nosso Deus e confiar que Ele é conosco. Que Deus te abençoe e te guarde, que esta palavra alimente o teu coração e a tua alma, e que você encare a vida não com esta perspectiva pessimista de que tudo é vaidade, de que tudo é ilusão, mas sim com a perspectiva final de que, olha, vale a pena servir ao Senhor, porque Ele voltará, e no dia em que tivermos que prestar contas a Ele, poderemos dizer: guardei os mandamentos do Senhor,
porque eu amo ao Senhor sobre todas as coisas, porque o meu Deus é quem mais importa na minha vida. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê o dom da fé para você acreditar nas palavras de Jesus, na palavra de Deus escrita aqui neste livro, e que a tua vida seja transformada para a honra e para a glória de Deus, e que você experimente a paz que excede todo o entendimento, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à crise financeira, mesmo em meio à crise política. O Senhor é conosco, Ele nos acompanha, nos guarda e providencia tudo aquilo que precisamos. Precisamos da paciência, é claro, o Senhor nos dará quando buscarmos na sua palavra. Precisamos do sustento, o Senhor nos dará. Confiemos nele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, que o amor de Deus o Pai, Criador dos céus e da terra, e que governa soberanamente sobre as nossas vidas, que as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus repousem sobre a vida de cada irmão e cada irmã, sobre os enfermos trazendo a cura, sobre os desanimados trazendo a alegria da salvação, sobre Bom Sucesso, Rio de Janeiro, Brasil e o mundo, trazendo a paz que tanto necessitamos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. O nosso muito obrigado a você que esteve conosco até esse momento e que tem se dedicado a estudar a palavra do Senhor. Mas em primeiro lugar nós agradecemos a Deus pela tua vida, porque ela é muito preciosa para o Senhor e também para nós. Se você ainda não é membro de uma igreja genuinamente cristã, nós queremos te convidar para, quando tudo isto passar, nos conhecer, nos visitar lá na Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso, na Rua General Gallieni 166. Teremos o prazer de poder te acompanhar nos primeiros passos da vida cristã, para que você possa ali fazer a classe Novos Rumos, se preparar para o batismo e a profissão de fé. Mas enquanto esse dia não chega, você pode entrar em contato conosco, através aí do nosso YouTube, através do nosso Facebook, para que a gente possa ter mais comunhão com você e com a sua família e te ajudar no que for preciso. A Igreja do Senhor, ela existe nesta terra com um objetivo: adorar a Deus. E o adorar a Deus não é somente levantar as mãos enquanto cantamos, mas também é estender as mãos àqueles que necessitam. Procure a Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso e nós teremos o prazer de te ajudar naquilo que nos for possível, naquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Um grande abraço da nossa igreja e que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração.
é meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar